Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula da primeira semana Viver de Cakes. Eu sou Pri Pereira, cake designer e especialista em trabalhos com pasta americana, em criar e decorar lindos bolos e também criadora do curso Viver de Cakes. E nessa semana eu venho te mostrar como é possível viver de cakes e iniciar o seu negócio de bolos decorados aí da sua cozinha do jeito certo. Conversamos também como deixar de ser a moça que faz bolinhos, se tornar uma cake designer e ainda dobrar o seu faturamento sem ter que aumentar a sua produção. E nessa aula vamos ter mais uma parte prática, que é a linda modelagem de corujinha, sem ter que usar pastas especiais, apenas usando pasta americana e o pozinho mágico chamado CMC. Essa linda modelagem vai ser topo do nosso bolo e eu ainda vou te ensinar técnicas simples de pintura e como decorar a tábua do bolo, que é um detalhe muito importante. Com essas dicas e técnicas que eu vou te ensinar hoje, com certeza o seu trabalho vai para o próximo nível. E ainda eu vou responder várias perguntas que eu venho recebendo durante a semana. E se você ainda não assistiu o vídeo 1 e 2, eu indico fortemente que você pare agora e vai assistir, porque eu garanto, eles estão imperdíveis. E você deve assisti-los por dois motivos. Primeiro, as informações elas estão em sequência. E o segundo, eles vão ficar por tempo limitado, então não perde essa oportunidade. Nos dois primeiros vídeos eu falo sobre valorização, como se destacar no mercado de confeitaria e ter essas informações para iniciar a sua carreira, elas são essenciais. Também fizemos juntas o passo a passo de uma massa super chocolatuda, deliciosa, que vai ser super importante você ter no seu cardápio. Eu te mostrei como ter bolos lindos, não só por fora, mas também por dentro, com a fatia perfeita. Como você consegue fazer bolos mais altos que 10 centímetros de altura sem precisar prensar e ainda ganhando tempo na sua produção. Além de desvendar o segredo do ganache, que dá sabor e também estrutura aos seus bolos, ainda mostrei como cobrir com pasta americana e como quinar, que é uma super tendência do momento. E todos esses passos que eu falei aqui, eu mostrei nos dois primeiros vídeos. E isso vai te levar ao acabamento perfeito e profissional. Assiste lá que você vai entender muito bem do que eu estou falando. Mais uma vez, os dois primeiros vídeos estão simplesmente imperdíveis. Confiando que você assistiu os dois primeiros vídeos e chegou até aqui, eu quero começar agradecendo a todos os comentários que foram super especiais que vocês deixaram aqui na página. Muito obrigada de coração pelas suas palavras, por toda a energia positiva. Li todos os comentários com muito carinho, respondi muitos e isso só me mostra que você está aí do outro lado aproveitando tudo isso. Obrigada também por todos os compartilhamentos, por você ter compartilhado com quem você ama e me ajudando a fazer com que essa mensagem chegue às pessoas que realmente precisam e também espalhar pelo mundo que é possível sim viver de cakes. Comentários como o da Laide Pinheiro. Amei, me identifiquei com tudo, principalmente com a parte que o povo quer comprar o material para ver se fica mais barato. Eu só trabalho com bolos por quilo. Agora eu quero descobrir qual é a forma correta para cobrar os meus bolos. A Valeriane Souza deixou um comentário dizendo: desde o primeiro vídeo já me identifiquei e me apaixonei ainda mais. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e sua história com todos nós. Quero viver de cakes, pois é o meu sonho de uma vida inteira. A Tatiane Goulart deixou um comentário que diz: parabéns, Pri! Já estou ansiosa para a próxima aula, sei que isso vai fazer todo o diferencial na minha caminhada da confeitaria. Eu saí do trabalho há 2 meses e trabalho com bolos e doces. Estou apenas começando nessa jornada, mas sei que com dedicação e amor pelo que faço, eu vou chegar lá. E comentários como o da Luísa Souza. Amei, Pri. Muito obrigada. Eu estava pensando em desistir, mas assisti às suas aulas e foi como um incentivo para mim e agora quero ir avante cada dia mais apaixonada por confeitaria. Muita gratidão mesmo. Sentir a repercussão desse conteúdo mudando a vida das pessoas positivamente é maravilhoso. Vamos viver de cakes! Antes de responder as dúvidas e perguntas que eu recebi durante a semana, vamos começar decorando a tábua. Fazer esse tipo de acabamento, esse tipo de detalhe é muito importante e eu prezo muito por eles no meu trabalho. Tenha certeza que isso faz toda a diferença.
Vamos à pintura em degradê. Aqui eu tenho um bolo todo coberto com pasta branca, certo? E chegou a hora de fazer a decoração. E para começar, sempre é importante que você pense o seu projeto em etapas. O que vem antes de quê? E nesse caso, como temos uma pintura e eu não quero que a pintura manche outras peças ou as próximas partes, né, que eu vou colocar no projeto, ela vai ser a primeira etapa. Primeiro eu vou fazer um degradê de verde para o branco e depois um degradê azul descendo. E eu vou fazer uma pintura com corante em pó, que você pode utilizar essa técnica para pintar várias outras coisas e trazer essa mesma técnica para outros temas. Para isso eu tenho os corantes aqui, corante azul e corante verde, e tenho pincéis fofinhos de maquiagem. Esse aqui são da marca Macrylan. Super indico porque eles são fofinhos, são pincéis de blush, mas dá pra perceber pelas cores que eles não são usados para maquiagem. Esse aqui eu uso muito para fazer essa técnica em azul e esse aqui eu uso muito para fazer em tons verdes e amarelados, tá? Eu tenho também outro pincel que eu só uso para fazer perolado e assim eu vou tendo um pincel para cada cor, porque depois ele mancha e acaba trazendo aquela nuance na cor. Então, você fica ligado com as cores que você vai usar. Para você clarear o tom, você pode usar amido de milho. O amido no corante em pó, ele vai funcionar como se fosse um corante branco, deixando o tom que você quer mais claro, tá? Então, essa regra, sempre que você quiser clarear o tom, você põe um pouco de amido para deixar aquele tom mais claro. E aqui nós vamos começar. Eu vou começar com o verde. Tenho aqui papel manteiga na minha bancada. E vou colocar aqui um pouco de corante. Eu quero ele mais claro que esse tom de verde. Então, eu vou pegar amido e vou trazer para cá. E aqui eu vou misturar. E o amido, ele vai quebrar um pouco essa cor. E é sempre importante não pegar direto do potinho e aplicar no seu trabalho para não manchar ou ficar uma cor mais forte do que o que você espera. Você sempre vem com um pincel antes no papel, tira o excesso de pó, depois você aplica no trabalho. E você não vai colocar nada de líquido, nem álcool de cereais, nem bebida alcoólica, é só o pó. Bato o pincel no pó, tiro o excesso e vou fazendo movimentos circulares e de vai e vem. E ele vai dando este degradê. E eu vou circular todo o bolo, fazendo essa coloração. Movimento circular e de vai e vem. Você concorda comigo que se eu já tivesse uma decoração aqui embaixo, eu iria sujar essa decoração de verde? Então, é muito importante que você pense no seu projeto antes da execução. Quais são os passos? Dá um efeito muito bacana. Agora, eu vou fazer o tom de azul. Eu tenho aqui um pincel que já está manchadinho de azul e vou fazer o mesmo processo. Vou pegar o corante, colocar no papel, vou pegar amido para diluir essa cor. Misturado, vou mostrar para você a diferença entre o azul misturado, o azul diluído e o azul puro. Ó a diferença da cor. E agora vamos fazer essa pintura na parte de cima. E também um pouco aqui no tampo do bolo, no topo do bolo, tá? Mesmo processo. Vou lá, bato com o pincel, tiro o excesso. Movimentos circulares. E vou, ó, movimentos circulares. Mão leve. Movimentos circulares e mão leve sempre. Aí, se você achar que deve descer mais um pouco com essa cor, aí você vai descendo um pouco a mão. Como já é a finalização, aí você faz o movimento de vai e vem para ficar mais delimitado, só para manchar mesmo, para trazer o degradê, para ele ficar com a nuance misturado com o branco.
E aqui na parte de cima, a mesma coisa, movimentos circulares ou de vai e vem. E quando você achar que está suficiente, você faz a mesma coisa. Vai, faz um movimento mais reto, só para delimitar. Então é dessa forma que você consegue fazer o degradê usando apenas corante em pó e um pincel de maquiagem com esse lindo efeito, uma técnica super versátil, fácil de aplicar, que muitas vezes a pessoa vai olhar e vai pensar que você fez esse mesmo efeito com aerógrafo, mas você fez usando materiais bem mais acessíveis e um resultado lindo, tá? Eu espero que você goste. Agora eu vou te apresentar outra técnica de pintura que vai dar um efeito lindo, mas muito fácil de aplicar e que você também vai conseguir fazer vários outros projetos com essa mesma técnica, tá? Para essa eu vou precisar de um pincel assim, bem fininho. Esse não tem nem numeração para eu te indicar, mas quando você for comprar, você procura um pincel bem fininho, tá? Um pratinho ou pires, álcool de cereais, eu já vou colocar o álcool aqui no centro do pratinho. Pouquinho álcool, e conforme você for precisando, você vai acrescentando o álcool. Eu vou usar corantes em pó, o tom de verde mais claro, que é o verde maçã, e o verde mais escuro, que é o verde musgo. E essa mesma técnica você pode usar também o corante em gel. Aqui eu vou usar o marrom telha esse aqui. O corante em gel eu já coloquei um pinguinho aqui na borda do prato. Com o pincel molhado, molho aqui no álcool de cereais, eu pego um pouco do corante verde e trago também para a borda do prato. Ainda com o pincel molhado, eu venho e pego um pouco do corante verde mais escuro e trago também para a borda do prato. E aqui nós vamos desenhar um capim, um matinho, que vai dar volume a esse esfumado verde que nós fizemos, tá? E é simplesmente puxar o traço para cima. Você pode fazer vários juntinhos ou você pode fazer espaçados, é a seu gosto. E eu vou misturar o verde musgo com o verde mais claro e o marrom para ter nuances de cor nesse esfumado aqui. Com a mão bem leve. E você vai, ó, apenas com a mão leve, fazendo risquinhos de baixo para cima. Não tem uma posição. Se você quiser, ele pode sair um pouco na diagonal. E aqui eu molho o pincel e o corante em pó ele já vai ficando líquido. Por que eu tô usando álcool de cereais? Porque o álcool de cereais ele é volátil e evapora. Então, ele vai me dar a textura que eu preciso para pintar, deixando esse pó aqui mais líquido, mas ele também vai secar. Depois que ele secar, ele seca rapidamente e não vai danificar a pasta, não vai ficar a pasta molhada, nada disso. Espaçando entre os traços verdes mais escuros, eu vou colocar o verde mais claro, um pouco de marrom, pode colocar uma outra cor, tipo um branco. Agora eu vou pro verde mais claro e é o mesmo processo. Eu não poderia ainda nesse momento estar com a tábua do bolo decorada, porque iria manchar a decoração da tábua. Então faz primeiro esse detalhe, para não sujar as partes que você não deseja. E vou fazer a nuance com o marrom. E o corante marrom, ele é corante em gel. Mesmo processo, eu vou diluir um pouco esse corante no álcool de cereais, deixá-lo mais fluido, para conseguir pintar. E continuo.
Como o marrom é uma cor mais forte, eu vou colocar eles mais espaçados, tá? Mas isso é minha preferência, você pode colocar mais juntinho também se você quiser. Essa é a técnica usando o corante em pó diluído em álcool de cereais, mas você também pode usar o corante em gel diluído em álcool de cereais para obter esse mesmo efeito, tá? Então, se você tem um corante em gel, verde mais claro, verde mais escuro, você pode fazer essa aplicação, assim como com o corante em pó, fica a sua escolha. E você pode sempre diluir com álcool de cereais ou uma bebida alcoólica, pode ser vodka, pode ser cachaça, que você também vai conseguir esse mesmo efeito. Vamos para o acabamento da tábua. A decoração da tábua é um passo muito importante na decoração dos seus bolos. É um detalhe que não pode faltar. Imagine só se esse bolo fosse finalizado sem a decoração da tábua e eu entregasse para o meu cliente essa tábua branca, meio manchada, assim riscada, não teria o mesmo efeito. Então, a partir de agora, nunca deixe de decorar a tábua do bolo. Para fazer essa decoração, eu vou usar pasta americana verde. É opcional colocar CMC ou não. Aqui eu não vou colocar, é a pasta americana pura. E eu vou dar um efeito de graminha nessa pasta, para ela ter uma junção com esse verde que já tá aqui na pintura, tá? Então, eu vou sovar a pasta, vou fazer um rolinho, vou abrir essa pasta. Aqui eu vou dar um corte meio circular, para ela se acomodar melhor no bolo, certo? E o efeito de graminha eu vou fazer usando uma escovinha de dente. Essa escovinha eu só uso aqui no ateliê, para fazer pinturas e para fazer esse efeito. Se você não tiver uma escova de dente nova para você fazer, você pode usar também um bico de confeitar, um M, aquele estrela, pitanga. E você vai dando batidinhas. Vai demorar um pouquinho mais, mas também dá um efeito muito bonito. Eu posso também aplicar a pasta ali no bolo, na tábua, e depois fazer o efeito. Fica a sua escolha, tá? Com o auxílio de um pincel, eu vou passar cola de CMC. E vou acomodar a pasta aqui. Ah, Pri, ficou faltando um pedaço, não tem problema. Agora você tá entendendo porque eu não podia fazer essa pintura agora, né? Depois de aplicar a pasta. Depois de decorar a tábua, eu precisava primeiro pintar para depois cobrir a tábua. Então, mais uma vez, sempre você precisa pensar no seu bolo em etapas. E como eu falei, você também pode fazer ao contrário. Você pode aplicar primeiro. Nessa parte que eu tenho a raiz, eu vou cortar a pasta. E vou colocar por baixo da raiz. Aqui é a mesma coisa. Aqui dentro desse cantinho. E tudo bem que ela fique assim, mais amontoadinha. Agora eu venho com um pedaço que encaixe aqui. Agora eu venho com a escovinha de dente
Primeiro eu vou fazer aqui esse cantinho com a ponta da escova. Fazer aqui o contorno da raiz. E sigo repetindo esse processo. Aqui nesse pedaço, também estou preenchendo o espaço entre a raiz. E com essa estequinha, eu vou subindo. Só para dar mais uniformidade. Aqui nesse espacinho, eu vou colocar um pedacinho de pasta. A mesma coisa aqui. Venho com a esteca. Saio empurrando essa pasta aqui no espaço e depois eu saio dando machucadinhos, se a graminha estivesse subindo um pouco pela raiz. Já estamos finalizando e nessa parte eu não vou mais abrir, eu só vou aplicar a pasta. A tábua tá toda coberta, só que a gente precisa igualar esse acabamento aqui. Para isso, você tem duas opções. A primeira é vir com a faca rente e ir cortando. E a segunda opção é você passar o alisador rente a quina da tábua e ele vai cortando. Finalizamos a decoração da tábua. Agora, chegou a hora de responder algumas perguntas que eu achei super interessante e eu recebi durante essa semana. A primeira pergunta é qual a melhor forma de transportar o bolo decorado. Se você for transportar no seu carro de passeio, o legal é que você procure um lugar plano no carro. E se você estiver pensando que o banco do carro é um lugar plano, não é. Eu indico que você coloque na mala ou até no assoalho, no chão do carro, tá? E se você estiver pensando em colocar no colo, até pode, mas é importante que você tenha a frieza e a consciência de que quando o carro passar num buraco ou numa lombada, você não vai poder defender o bolo abraçando. E tenha em mente que o bolo ele vai fazer o mesmo movimento que ele iria fazer se estivesse no chão ou na mala, ele vai fazer no seu colo. Porque nesse impulso, nesse reflexo, você pode acabar danificando a decoração do bolo sem querer. Outro ponto super importante para facilitar e ter uma entrega mais tranquila é a estruturação do bolo. Todo bolo tem uma estrutura interna que serve como um esqueleto, que faz com que as massas se sustentem e a massa de baixo não ceda com o peso das massas de cima. Então, faz uma boa estrutura para o seu bolo, porque isso sim vai te ajudar na hora de transportar. O terceiro ponto, muito importante, é sempre levar um kit de primeiros socorros, porque caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, você tem esse kit de primeiros socorros com parte da decoração, glacê real, cola de CMC, um pouco da pasta, alguns itens que você usou durante a decoração para fazer alguma correção caso seja necessário. Agora, quais são os principais equipamentos para iniciar os trabalhos com pasta americana e bolos decorados? Primeira coisa, dê uma boa olhada na sua cozinha. Com certeza você já tem alguns dos utensílios que são essenciais. Então, separe-os exclusivamente para trabalhar no seu ateliê com os bolos decorados. Aí, depois disso, você faz a sua lista de compras. E para iniciar o trabalho com pasta americana, a primeira coisa que eu acho que você tem que ter é o plástico cristal ou toalha de plástico para cobrir mesa, porque ele vai te dar facilidade para você abrir a pasta sem a pasta ficar grudando, independente do material que for a sua mesa ou bancada.
Você também vai precisar do rolo para abrir a pasta, das pazinhas alisadoras, 2, porque sempre trabalhamos com 2, e de um jogo de estecas, e esses materiais são super fáceis de achar em lojas de confeitaria. Outra pergunta que eu recebi muito foi sobre recheios. Que tipo de recheios usar para bolos decorados com pasta americana? Primeiro, não usar recheios que tenham frutas frescas, nem recheios que tenham uma validade muito curta, e prestar atenção se aquele recheio precisa ficar sob refrigeração para manter a validade. Como o bolo com pasta americana não pode ir para a geladeira depois de coberto, esse tipo de recheio já é descartado, tá? Eu indico que você use brigadeiros, é um tipo de recheio que eu gosto muito pela versatilidade de sabores e pela durabilidade. Outra pergunta que eu recebi muito, mas de tipos diferentes, foi sobre o negócio de bolos decorados, mas já eu explico melhor sobre isso. Recebi perguntas como dar preço aos bolos, por onde devo começar, cardápio, como conseguir o primeiro cliente, a melhor forma de divulgar o seu trabalho. Inclusive, no curso Viver de Cakes, eu abordo todos esses temas no detalhe para você não ter dúvida e também não ter dificuldade com ele quando o seu negócio já estiver rodando. Agora eu vou te mostrar como faz a modelagem dessa corujinha linda, feita apenas com pasta americana, acrescentando aquele pozinho mágico que eu te falei, o CMC. Eu espero que você aproveite. Esse é o projeto da coruja. Ele tem uma estrutura aqui central, que eu vou fazer com esse palito, que é um palitinho de bambu, menor que um palito de churrasco. E eu vou precisar de 12 centímetros, então eu vou cortar 12 centímetros aqui para fazer essa estrutura central. E ela tem duas peças principais, que é o corpo e a cabeça. E a partir dessas duas peças é que eu vou fazer o restante das modelagens. E qualquer outra modelagem de bichinho, você parte do mesmo princípio. Duas peças principais, corpo e cabeça com uma estrutura central. Eu já tenho aqui as duas peças principais secas. Esse é o corpinho. E aqui eu tenho a cabeça. O corpinho, ele tem 110 gramas. E a cabeça, ela tem 90 gramas. E a cabeça, ela vai encaixar aqui em cima. E a partir dessas duas peças principais, é que vamos fazer a nossa corujinha. Agora eu tenho pasta americana pura, pasta americana branca, tá? Aqui tem 110 gramas e aqui tem 90 gramas. Aqui vai ser o corpo e aqui será a cabeça. E para essa quantidade de pasta, eu vou colocar CMC, que é o nosso pozinho mágico. CMC, ele é um secante, então ele vai me dar a estrutura que eu preciso para minha modelagem. Nesse caso, como eu preciso que o corpo aguente o peso da cabeça, ela precisa estar seca, tá? E eu não consigo esse resultado se eu usar apenas a pasta americana pura, sem o CMC. Então, eu vou colocar o CMC, já vou sovar e fazer a modelagem, tá? Se eu colocar o CMC e deixar ela secando, eu não vou conseguir dar o formato que eu quero depois. Para a quantidade de CMC, para aproximadamente 100 gramas, aqui deve ter uma colher de chá, mais ou menos. Mas você vai sentindo. Se você achar que a pasta tá mole, se você for de uma região mais úmida e sentir a necessidade de colocar mais um pouco de CMC, você pode colocar. Se você for de uma região muito seca e sentir a necessidade de colocar menos CMC, você coloca menos CMC, tá? Essa é a quantidade de CMC que eu vou usar. E vou só vai incorporando todo esse pozinho na pasta. Já massageei bem e agora eu tô pressionando a pasta na minha mão com bastante firmeza, porque eu quero tirar esses vincos para a modelagem ficar bem bonita, bem lisinha. Coloca um pouquinho de força e vai massageando ela como se fosse enrolar mesmo. Ela já tá sem os vincos e a partir de agora eu posso modelar. Aí você deve estar se perguntando, Pri, mas a peça que você mostrou, ela tá bege. Como foi que eu cheguei nessa cor? Eu usei o marfim chá, coloquei algumas gotinhas e essa cor é ótima para fazer também o tom de pele de personagens com aparência de humanos. Então,
marfim chá, tá? E você vai colocando a gosto. Aqui eu não vou tingir a pasta, mas você usa uma pasta da sua preferência. A sua corujinha, você manda na cor. Então, vou fazer uma bola. E depois que eu fiz uma bola, eu vou fazer uma coxinha gordinha. Então, eu vou colocar a minha mão nessa posição e afilar uma das pontas dessa forma. E ele já tá ficando com esse formato. Só que aqui ele tá mais estreitinho do que esse. Depois que você fez a meia coxinha, né? Vou posicionar ela numa superfície plana e vou achatar. E ela ficou mais estreita. Isso aqui você pode fazer ela mais fininha, ela vai ficar um pouquinho mais comprida ou assim, gordinha também. E depois que você modelar, que ela tiver no formato que você quer, você para de mexer, tá? Porque qualquer coisa que você fizer, seus dedos vão marcar a peça. Então, agora que você fez a modelagem, chegou no formato que você deseja, você vai parar de mexer e você vê que eu não tô pegando com os dedos, eu tô sempre posicionando ela e apertando com a palma da mão porque não marca. Chegou nesse estágio, eu vou colocar no isopor e vou introduzir o palito. E vou deixar lá o palito e ela vai secar. Depois que ela estiver seca, daqui a umas 5 horas, que ela já vai estar com a superfície bem sequinha, eu já consigo manusear. Ou você faz isso de um dia para o outro. Posicionei aqui a minha peça e venho com o palito de bambu, coloco no centro e coloco no centro da peça. E se o corpinho é fácil, que é uma bolinha e uma coxinha, a cabeça é mais fácil ainda, que é só uma bolinha achatada. Aqui você também coloca a CMC, só que menos. Ó, lá eu coloquei 3 faquinhas. Aqui eu vou colocar 1,5 só. Mas ela não vai precisar ter a mesma estrutura do corpinho, tá? Já que é uma peça que vai ficar em cima. E da mesma forma, eu vou agregar todo o CMC aqui na minha pasta. Aqui ela já tá sem marca, já tá lisinha. E aqui eu vou fazer a modelagem. Primeiro, vamos fazer uma bolinha. Ok, tenho aqui uma bolinha. Dessa bolinha eu vou achatar. Ela não é tão redonda. E usando essa parte aqui da minha mão, do peito da minha mão, eu vou afilar um pouco as laterais. Agora eu preciso deixar essa peça secar também. Só que o pulo do gato para essa peça aqui, a cabeça, é você já deixar secar com o furo. Esse furo, que vai ser onde o palito do corpo vai se encaixar, vai circular ar, vai ajudar essa peça a secar por dentro. E quando eu for encaixar, como ela já está com furo, ela não vai rachar, ela não vai estourar, tá? Então, antes da peça estar seca, você já faz o furo e deixa ela secar. Eu vou deixar ela secar assim, deitadinha, no formato que ela tá aqui. E essa parte mais reta, essa parte mais chata aqui da cabeça, é a parte de trás. Então, fizemos a modelagem principal, corpo e cabeça. Aqui eu já tenho uma cabeça seca, tá? Tá bem sequinha, com o furinho que eu falei, que é pra deixar ela secar. Bem sequinha essa peça, eu consigo pegar sem nenhum problema, é por isso que é importante que ela seque. Aqui eu tenho pasta rosa, tá? Ela também tá com um pouco de CMC, vou solvar ela. E agora eu vou fazer essa parte aqui do rostinho dela, que são 2 partes de pasta, e eu vou usar a pasta rosa para fazer essa partezinha aqui também do olho, que vai ser branca, tá? Vamos fazer o rostinho da nossa corujinha. Para abrir a pasta, eu vou usar um rolinho pequeno e para facilitar para você aí com a espessura, eu vou usar esse elástico nivelador aqui, que do joguinho de elásticos, esse é o nível 3, para que você consiga abrir com a mesma espessura. Feito isso, eu vou usar
um cortador redondo, pressiono e giro. Depois que eu pressionei e girei, eu vou fazer movimentos de vem e vai, machucando esse círculo, deixando ele oval. Dessa forma. Depois que eu fiz isso, eu preciso que ela seja retinha aqui no meio, como tá aqui no meu desenho, mas ela também é maior do lado de cá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou cortar reto aqui, eu vou cortar reto aqui, na quina. Venho aqui com a faquinha, pode ser um estilete também, e tiro esse pedaço de pasta. Arredondo a quina. E trago o que eu cortei pro meio. Então, ela tá agora com esse mesmo formato oval na diagonal. Aqui mais estreito e aqui mais largo. Eu vou deixar esse nesse formato. Vou fazer essas ranhuras aqui e vou colocar essa pasta branca aqui no meio agora. Para fazer isso, eu fiz 2 movimentos. Nessa parte aqui do meio, eu pressionei para baixo, afilando a pasta. Dessa forma. Vou inverter o lado da pasta, tá? E vou afilar o lado contrário, o lado de fora. De fora, fazendo isso. Certo? Então, venho com o dedo do lado ao contrário, no avesso da pasta, e faço o mesmo movimento na borda, deixando essa borda mais delicada. Você vem assim, alisando assim, ó, com o dedo. Fica mais bonitinha. Depois que ela tá assim, tá com o mesmo formatinho aqui da outra, o mesmo tamanho, reto aqui no meio. Agora eu vou fazer essas ranhuras. Eu vou fazer primeiro a marcação com a faca. Certo? Aqui também tem 5. Fiz 5 do lado de cá. E também vou fazer essas daqui de cima, que são 6. E vou pegar de fora pra dentro. Depois que eu marquei, eu vou vir com essa esteca, que tem já esse movimento para me ajudar, tá? Porque eu quero um movimento côncavo. E vou marcando ainda mais, ó. Tá vendo que ela encaixa super bem no que eu já fiz aqui? Vou fazer isso do lado de cá. Agora eu vou fazer essa mesma coisa na parte de baixo. Agora que eu já fiz isso, eu venho com outro cortador redondo e vou fazer uma marcação dessa forma. E venho com o dedo afundando essa pasta, porque eu vou colocar essa outra pasta branca sobreposta. Vou reservar essas 2 peças. Aqui eu tenho pasta americana sem CMC, porque eu preciso que ela tenha elasticidade, tá? Vou abrir, não precisa ser numa espessura tão fina, porque ela vai ficar em cima da pasta rosa, para a pasta rosa não ficar aparecendo. Venho aqui com o cortador, que é o mesmo cortador que eu fiz a marcação. Vou dar uma afiladinha na lateral, dando assim umas beliscadinhas. E vou posicionar aqui no centro. Eu preciso que a pasta esteja com elasticidade para eu conseguir esticar a pasta e trazer ela para ela ocupar todo o espaço que eu fiz a marcação. Por isso que eu preciso de uma pasta sem CMC. Se ela tiver com CMC, ela não vai ter essa mesma elasticidade. E tá aqui a carinha da coruja. E agora eu já posso colocar essa carinha na cabeça que eu já tinha feito, que já está seca. Então, com a ajuda de um pincel, eu vou passar cola de CMC e vou posicionar ela de forma que fique no meio.
Mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Eu tô dando beliscadinhas aqui, ó, pra ela ficar mais afiladinho. Representa as peninhas da coruja, sabe? Então, ela vai ficar solta. Então, quanto mais bem feitinho essa parte ficar, melhor. Mais bonitinha a nossa coruja vai ficar também. Agora, vamos fazer o olhinho da corujinha, que é feito com pasta, e o cílio, tá? Eu tenho aqui um pedacinho de pasta preta. Vou fazer uma bolinha. E a partir dessa bolinha, eu vou fazer um cilindro. E uma das laterais, eu vou afilar. Vou usar o dedo na palma da mão. Vou afilar até ele ficar com a mesma espessura do outro, que já está pronto. E ele já tá com a mesma espessura. Quando ele chega do jeito que você quer, você vem com a lâmina de estilete e vai dar um corte reto. Que, na verdade, vai fazer essa parte aqui afiladinha do final. Você só vai precisar modelar uma das extremidades e a outra você vai cortar. Vou colocar aqui junto para eles ficarem com o mesmo tamanho. Ó, vou cortar aqui, ó, reto. Feito isso, eu pego a pecinha e simplesmente dou mais uma modeladinha no final para tirar o corte. E tá pronto. Eu vou posicionar aqui no olhinho da coruja, no local, né, onde vai ficar o olhinho. E para fazer essa colagem, eu vou fazer com água, porque a água na modelagem, ela seca e não deixa uma película brilhosa. Já o CMC não, ele mancha, deixando essa película. Então, essa colagem eu vou fazer com um pouquinho de água. Passei um pouquinho de água e posiciono o olhinho. E agora, vamos fazer o cílio. Eu já tenho um pronto, então eu vou colar ele aqui. Vou posicionar ele no local e vai ficar dessa forma. Para fazer esse cíliozinho, vou precisar de um pedacinho de pasta preta, bem pequenininha. E aqui na minha mão, eu vou afilar as duas pontas, ok? Depois que eu faço isso, eu vou dobrar, deixando um lado maior e um lado menor. Venho com a lâmina de estilete e corto. Um pincel com um pouquinho de água, coloco um pinguinho de água aqui no final do olhinho da corujinha. Coloco o cíliozinho na lâmina e trago pra cá. É difícil pegar com a mão porque ele é muito pequenininho. Agora, vamos fazer o biquinho da nossa coruja, que vai ficar posicionado aqui, tá? Então, aqui eu tenho pasta amarela. Vou arredondar essa pastinha. E vou afilar ela de um lado, fazer uma coxinha de um lado. Depois eu vou fazer uma coxinha do outro lado. E ele vai ficar com esse formato de quibe. Na verdade, não é nem uma coxinha, é um quibe. Que ele é afiladinho de um lado e afiladinho do outro lado. Vou pegar de frente assim pra você ver. Preciso que ele seja retinho, então vou apoiar aqui, ó, no estilete. E já vou dando o movimento. Como eu quero que ele seja retinho na parte de baixo, eu vou cortar aqui. Rente. E esse é o formato. Comecei com um quibezinho, cortei aqui na parte de baixo e achatei a parte de trás. E vou posicionar ela aqui. Dessa forma. Só que tem a parte de baixo do bico. Essa partezinha aqui que eu cortei, da parte de trás. Eu vou afilar ela mais um pouquinho aqui. E o biquinho dela. Como eu quero que essa coruja tenha uma carinha bem sem vergonha, assim, sorridente, eu vou usar essa ferramentinha para levantar dessa forma. Vou passar
um pouquinho de água aqui e vou posicionar a parte de baixo. E com a mesma esteca, eu vou unir o finalzinho. Aqui no finalzinho do bico, como eu quero que ela esteja sorrindo, eu vou fazer um buraquinho. Fazer um buraquinho assim, pra ela ficar com a carinha mais sapeca. Um boleador. Então, a carinha da coruja, ela tá praticamente pronta, só faltam alguns detalhes. Aqui eu tenho um pedaço de pasta bege, que é a mesma cor que eu usei para fazer o corpinho e a cabeça. E eu vou colocar uma pitada de CMC, porque agora eu vou fazer a peninha que vai ficar aqui na lateral da cabeça, mais parecida com uma orelhinha, e um cabelinho que vai ficar aqui no meio. Botei mais uma pitada de CMC, porque pra mim a pasta ainda tá mole, eu preciso que ela fique bem firme, pra ficar durinha ali quando eu posicionar a orelhinha da coruja. Pra mim agora já tá bom, então eu vou fazer uma bolinha, vou fazer uma cobrinha. E aqui dessa cobrinha eu vou cortar duas partes com um tamanho bem aproximado. Tirar esses dois pedaços aqui. Certo? Quando eu quero fazer duas coisas do mesmo tamanho, eu sempre faço isso. Faço uma cobrinha e depois eu corto duas partes com um tamanho bem aproximado para não ter que pesar. E a partir daqui, eu vou fazer uma bolinha, uma coxinha. Essa coxinha, eu vou dividir ela no meio aqui. Uma pra cá. E vou arredondar essa partezinha que eu cortei. Vou dar uma achatada nela. E, como eu quero que ela tenha um aspecto de peninha, eu vou sair dando umas riscadinhas, que é para que tenha um efeito de peninha. E quando ela chega aqui na pontinha, eu dou uma machucadinha assim, abrindo. Como o formato da cabeça é redondo, eu vou cortar na diagonal para que ela já tenha um encaixe na cabeça. E a outra aqui. Vou passar cola. E fiz as orelhinhas da corujinha. E agora com esse pedacinho de pasta, vamos fazer uns cabelinhos para colocar aqui no meio da testinha dela. É o jeito que eu vou fazer o cabelinho. Depois eu dobro aqui, ó. Dou uma enrolada para eles se unirem. Dá uma leve achatadinha aqui. Vou cortar o excesso. Passar aqui um pouquinho de água aqui no topo da cabeça. E vou posicionar. Para não ficar com esse encontro, eu passo um pouquinho de água e venho com o cabinho do pincel esticando essa pastinha para dar o acabamento. Para unir. Agora que a cabecinha tá pronta, eu já posicionei os olhos, o bico, os cílios do olhinho fechado, as peninhas da orelha, o cabelinho. Eu vou reservar ela e vou fazer o corpinho. Aqui está o corpinho. Como é que eu sei? Que a parte de trás ela é mais gordinha aqui, como se fosse um bumbum. E a parte da frente é mais retinha. Então, eu vou colocar duas asinhas, uma barriguinha, a golinha e aqui atrás eu vou colocar um rabinho nela. Para fazer a asinha, que elas vão ficar aqui na lateral, eu vou pegar a pasta, massagear, vou abrir aqui com o rolo e vou cortar. Eu vou sair afilando, deixando ela com formato oval. Aqui na ponta da nossa asinha, com essa mesma esteca,
puxadinhas de fora para dentro, dessa forma. Depois eu vou com a faca e faço 2 marcaçõezinhas. Com a mesma esteca, pego nessa marcaçãozinha e deixo mais forte. E aqui eu tenho uma asinha, que é nossa cola da vez é água. Passar aqui na lateral e vou posicionar. E eu não vou colar essa parte de baixo rente, eu vou deixar ela com esse movimento. Para dar um acabamento melhor aqui, eu passo um pouquinho de cola e vou puxando com o cabinho do pincel mesmo, para unir a pasta, dessa forma. A mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Agora, vamos fazer um rabinho, um pedacinho de pasta, fazer uma bolinha. Vou achatar essa bolinha, a mesma coisa que eu fiz com a asinha. De fora para dentro, eu vou fazendo marcações, só nessa parte, certo? Deixa eu virar e vou fazer marcações do outro lado. Venho com a faquinha. Depois eu intensifico essa marcação com a esteca. E vou colar aqui. Do mesmo jeito que eu fiz com as asinhas, eu vou tirar essa marcação aqui, passando um pincelzinho com água. E depois eu vou esticando essa pasta. E o rabinho ficou dessa forma. Agora, vamos fazer aqui uma barriguinha. Vou abrir aqui a pasta. Vou usar esse cortador, que ele se encaixa bem aqui na barriguinha da corujinha. Até agora eu já usei 3 tamanhos de cortadores redondos. Esse que eu cortei a barriguinha de 4 centímetros. O que eu fiz o desenho do olho, a parte rosa, é com 6 centímetros. E a parte interna branca do olho é de 3. Por enquanto, eu já usei esses 3 tamanhos de cortadores, tá? Tirar aqui as rebarbas. Vou dar uma afilada em uma das laterais, deixando mais uma vez com formato oval. Tô puxando só pra cima. Vou passar o dedo assim na borda pra afilar a borda, deixar uma borda mais arredondada. E agora eu vou colar, passando um pouquinho de cola aqui atrás. Pode ser ou água ou cola de CMC, tá? Não tem problema. Posiciono a barriguinha aqui. E para essa barriguinha ficar ainda mais fofa, eu venho com a esteca de fora para dentro, fazendo marcaçõezinhas. E eu vou puxando o risco no movimento da barriguinha, tá? Você pode também fazer de dentro para fora, trazendo essa pasta para que ela se una mais com a pasta que tá seca, dando mais ainda o efeito de pelinhos. Agora eu vou pegar um pedacinho de pasta com um tom mais escuro, que é esse caramelo aqui, e vou fazer uma golinha. Vou abrir a pasta aqui. Vou usar esse cortador de babado. Esse é o menor, é um joguinho com vários cortadores, esse é o menor tamanho. O mesmo acabamento que a gente vem dando em todas as peças, com essa esteca, eu vou fazer aqui também. Vou afilar de fora pra dentro. Quando eu chegar aqui nesse cantinho, eu puxo. Assim. De fora pra dentro, puxo. Faço vários risquinhos de fora pra dentro. Pronto. E agora, eu vou posicionar. Vou passar cola aqui e vou espetar bem no meio. E vou deixar ele assim, arrebitadinho, sabe? E agora, eu já posso colocar a cabecinha. Vou passar cola de CMC aqui, ó, no palito e na área que vai ter o contato com a cabeça.
uma colinha de CMC aqui no furinho. E vou posicionar para deixar a barriguinha da corujinha ainda mais charmosa. Eu vou fazer umas marcações em formato de U. E vou usar uma pasta com a cor diferente, um tom mais escuro, para se sobressair. E agora, com o mesmo cortador, eu chego na metade e corto novamente. E ela já fica com o formato que eu quero. Então, vou passar um pouquinho de água aqui. Já colo primeiro. Aí, sobreponho na lateral mais 2. Vou botar mais uma aqui no meio. 2 na lateral e um embaixo para finalizar. A nossa corujinha está quase pronta. Eu vou colocar agora só o pezinho nela, que é um pezinho composto por 3 dedinhos, bem simples de fazer. E depois a gente vai fazer uma pintura para finalizar com chave de ouro. Para fazer o pezinho eu vou usar essa pasta amarela, que é a mesma cor de pasta que eu usei no bico. Também fica bom com a pasta laranjinha. E o pezinho é bem simples. Eu fiz uma bolinha, vou achatar essa bolinha. A mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. A bolinha. Então, tenho aqui 2 bolinhas. Eu vou cortando aqui na parte de trás, que é onde vai apoiar no corpinho dela. E agora, eu vou marcar 2 cortes. Venho com a esteca e passo rente em cima do que eu marquei com a faca. Levanto e trago esse corte para baixo. Dessa forma. E com a ponta, eu faço 3 furinhos, que representa a unha da corujinha. Então, agora só falta colar os pés. E para colar, eu vou passar cola de CMC nessa parte aqui, ó, de trás do pezinho. E encaixar na frente da barriguinha dela. A nossa corujinha tá pronta. Agora vamos começar com a pintura, que é o que vai dar luz e sombra à corujinha, deixando essa modelagem ainda mais bonita. Eu vou fazer alguns tons mais escuros. Então, aqui nessa golinha, que já é um caramelo, eu vou usar o pó marrom. Coloquei um pouquinho do pó marrom aqui e vou com um pincel fofinho na parte da ponta, fazendo uma nuance um pouquinho mais escura. A mesma coisa eu vou fazer atrás. Aqui eu tenho um tom champanhe, que ele é amarelado. Eu vou misturar um pouco dos 2 pós para pintar a parte mais clara da corujinha, com as asas. Eu tô passando o pincel levemente na borda, com movimento de vai e vem, para escurecer esses veinhos. Eu venho com o pincel mais fino, só neles. Vou fazer o mesmo processo no outro lado. O mesmo processo eu vou fazer entre os dedinhos. E entre a patinha e o corpinho. Ainda com esse pó amarelado misturado com marrom, também vou pintar a orelhinha dela. E aqui os cabelinhos também. Aqui no sorrisinho eu também faço um pequeno sombreado com marrom. Agora eu venho com um pouquinho de corante vermelho, deixando a patinha mais alaranjada. Eu vou fazer a mesma coisa no bico. Com o pincel bem levinho. Eu tô usando o mesmo pincel, certo? Mas sempre que eu vou mudar de pó, eu passo o pincel bastante no papel toalha, limpando o máximo que eu posso para poder mudar de cor. Agora eu venho com corante rosa. Esse é um rosa pink bem forte.
Então eu tenho que ter cuidado na hora de passar. Eu venho aqui, ó, com movimentos circulares, fazer uma bochechinha rosada na minha corujinha. Aqui no meio, eu também vou dar uma escurecida com o pó amarelado misturado com marrom, champanhe com marrom. E com o corante rosa, eu vou escurecer essa lateral da cabecinha aqui, do olhinho dela, deixando um rosa mais escuro. E vou passando em movimentos leves, ou movimento circular, ou movimento de vai e vem. Trago aqui para o centro e vou fazer um pouco em volta do olho dela também, nessa divisa entre onde está o branco e o rosa. Aqui nessa parte da barriguinha, eu vou fazer a mesma coisa. E aqui, ó, em cima de cada U, nessas meia lua, aqui da barriguinha dela. E a pintura tá finalizada. A única coisa aqui que eu fiz foi trazer essa nuance de cores do mais escuro para o mais claro e nos mesmos tons que eu já tinha usado na corujinha. Eu já tinha trabalhado com rosa, então eu trouxe um rosa mais escuro. No bico eu botei um vermelho, porque aí fica um alaranjado, é um tom bem parecido. O corpinho dela já era esse tom bege, então eu usei um tom de pó champanhe. E assim eu fui trazendo essas nuances para o corpinho da corujinha, dando mais vida à modelagem e com certeza agregando mais valor, porque ela tá mais bonita ainda. E agora chegou a hora de aplicar a corujinha para finalizar o nosso bolo. Eu vou tirar ela daqui do isopor. Ela tá uma peça pesada, ela tem mais de 200 gramas, tá? E eu vou passar cola de CMC aqui e fixar. Então, o nosso bolo da primeira semana Viver de Cakes está pronto. Eu espero que você goste, que você aplique essas técnicas de pintura. Acho que você percebeu que essas técnicas fazem toda a diferença. Imagina só esse bolo sem a pintura, como não ficaria sem graça. E ele ficou muito rico, completamente personalizado, apenas usando a técnica de pintura, tá? Eu usei a técnica de pintura tanto no bolo, como também na modelagem. Então eu espero que você use bastante e essas técnicas vão te levar para o próximo nível. Ah, ficou muito lindo! Apaixonada! Agora bora falar sobre o negócio de bolos. Eu recebi várias dúvidas sobre isso durante essa semana. Primeiramente, é necessário que você entenda que, como todos os negócios e ações empreendedoras, o negócio de bolos também tem suas ações administrativas. Com bolos decorados, isso não é diferente. E olhar com carinho para esses detalhes administrativos vão fazer toda a diferença. Vão fazer com que você ganhe muito dinheiro, além de conseguir destaque no mercado. Eu recebi muitas dúvidas sobre precificação. E diferente do que muita gente vem falando por aí, para definir o valor do seu produto, não basta apenas multiplicar por 3 vezes ou 4 vezes o valor dos insumos utilizados. Existem outros fatores que você precisa estar atenta. Então eu vou te falar quais são agora. Primeiro passo é você saber exatamente o que você gastou. Existe um documento chamado ficha técnica e é com ele que você vai saber realmente o gasto para produzir o seu bolo. E os ingredientes que sobrarem, eles viram parte do seu estoque. O segundo passo muito importante é você saber o rendimento da sua receita. Quantos bolos ou a proporção, a porção de fatias aquela receita rende. Esse processo é importante porque você vai saber quantas receitas você vai precisar para produzir cada tamanho de bolo. O passo 3 é incluir nesse cálculo gastos como água, energia, detergente, gás. E como eu sei que é um pouquinho complicado a gente definir esses gastos agora, os economistas eles indicam que seja 10% do valor gasto com os insumos. Passo 4 é que você precisa definir o valor da sua mão de obra. Afinal de contas, você é sua própria funcionária e você precisa de um salário, certo? E não confunda a mão de obra com lucro, porque são coisas bem diferentes.
E na hora que você for definir a sua mão de obra, defina o valor da sua hora de trabalho. Dessa forma, fica claro e lógico que bolos com um projeto que demandem mais horas de dedicação, mais horas de trabalho, devem ser mais caros. Entendeu? Porque você não deve simplesmente pegar o valor da sua receita e multiplicar por 3 ou 4 vezes? Como o nosso trabalho é artístico, dependendo do trabalho que você fizer, da decoração, do projeto, isso vai influenciar diretamente na quantidade de horas trabalhadas, consequentemente, no valor que vai ser cobrado. Dessa forma, cada projeto de bolo vai ter um valor diferente. Imagina comigo, eu tenho 2 bolos, os 2 são idênticos no tamanho, 2 andares, certo? Mas os projetos são diferentes. Um dos projetos, ele é todo trabalhado com flores de açúcar e o outro são só poás e um laço. Você concorda comigo que eu vou demandar muito mais tempo para produzir o projeto que é todo trabalhado com flores de açúcar do que o que só tem o poá e o laço? Isso mesmo os 2 bolos tendo o mesmo tamanho, servindo a mesma quantidade de pessoa, o projeto que é mais elaborado, que vai demandar mais tempo de produção, vai custar mais caro. O nosso trabalho ele é artístico, então na precificação também vai levar em conta a parte artística. Você não vende só bolo. Passo 5. Como eu já falei, o lucro ele é diferente da mão de obra. E para você definir o lucro, você já precisa saber o quanto você gastou para a produção do seu bolo em insumos, você já incluiu os gastos com água, aluguel, detergente, gás, você já definiu também a sua mão de obra, você já sabe todos esses valores, aí sim você vai definir o seu lucro. E você pode fazer uma pesquisa no mercado para que o seu lucro, para que o valor final do seu produto não fique muito abaixo do mercado, uma vez que você poderia ganhar mais, lucrar mais, ou fique muito acima do mercado. Mas essa é uma informação que só você consegue definir. Então, esses 5 pontos que eu falei, esses 5 passos que eu falei, eles são fundamentais para você ter um valor justo e real no seu bolo decorado. Eu não vou abordar valores aqui nessa aula, porque cada um tem uma realidade diferente, mora num local diferente, os preços dos insumos, dependendo do local, muda. E eu sei que tem gente do mundo todo aqui assistindo, então eu não vou entrar nesse mérito de valor, mas ficou muito claro que não tem ninguém melhor do que você para definir o valor do seu produto. Uma das grandes incertezas que eu recebo muito como pergunta é: Pri, por onde eu devo começar? E eu te digo, a pior decisão é começar sozinha. Esse pode ser o caminho mais difícil que você pode escolher. Então, vem comigo. Acredite, eu comecei assim sozinha e estar sozinha em um momento tão delicado como esse não é legal. Então eu indico que você faça cursos, se aperfeiçoe, principalmente cursos online, que você pode aprender da sua casa ou de onde você estiver, ver e rever quantas vezes for necessário. Cursos online são quase como professores particulares e você pode acessar sempre quando estiver precisando. Ainda hoje eu faço muitos cursos online, tanto com profissionais de fora do país como de outros estados, uma vez que é tão difícil adequar horário de agenda e disponibilidade para viajar. Ser acompanhada desde o início por uma pessoa que já tenha trilhado o mesmo caminho e agora possa te guiar, vai fazer toda a diferença na sua jornada. Outra dica, e que pode ser um erro perigoso quando estamos começando, é ter um cardápio muito extenso, com vários tipos de massas e recheios para tentar agradar a todos os clientes. Para isso, você vai ter que ter um estoque muito grande, com a diversidade grande de produtos, uma variedade grande de sabores. E no início, ter estoque significa ter dinheiro parado. E quando a gente começa, todo o capital é muito importante.
Então, a grande sacada é trabalhar com versatilidade e variações de sabores. Um exemplo é o brigadeiro branco. Ele tem a mesma base, mas você consegue transformá-lo em outro sabor facilmente, usando uma pasta saborizante, oleaginosas, essências, biscoitos e dessa forma ter um cardápio diferenciado, mas com a mesma base da receita. O que pode parecer um grande desafio, mas é mais fácil do que você imagina, é conseguir seu primeiro cliente. A primeira coisa que você precisa fazer é dizer para as pessoas, falar para os quatro ventos mesmo, que você está fazendo bolos decorados. O velho marketing boca a boca super funciona. O que eu tenho para dizer para você é: desce da arquibancada, veste a camisa e vai jogar. Outra forma muito eficiente de conseguir clientes é divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Essa é a que eu mais uso e considero muito eficiente. Divulgar o trabalho no Facebook e no Instagram. Se você já trabalha com bolos e ainda não tem um perfil para sua marca no Facebook, uma fanpage ou no Instagram, o que eu posso te dizer é que você está dormindo de touca. Se liga, né, menina? E se você ainda não começou, começa do jeito certo, cria um perfil tanto no Facebook como no Instagram e posta fotos, partes do seu processo de produção. Um exemplo, quando você estiver fazendo aquele recheio delicioso, posta foto ou vídeos, isso vai despertar no teu cliente curiosidade e ele vai acabar entendendo um pouquinho do seu processo de produção e valorizar mais o seu trabalho. E sempre ter cuidado para divulgar fotos bonitas, bem iluminadas. Você lembra que eu falei que o primeiro contato com o nosso trabalho vai ser estético e depois o cliente ele volta pelo sabor? Então, a beleza é fundamental. E na hora que você for criar o seu perfil no Instagram ou no Facebook, não esquece de colocar os seus contatos e de onde você é, porque é dessa forma que o cliente vai entrar em contato com você e vai te achar. Outra dúvida que eu tenho recebido muito é sobre o meu curso online Viver de Cakes. Eu me dediquei exclusivamente para desenvolver um curso 100% online para quem quer dar o primeiro passo na sua jornada para viver de cakes e se tornar um cake designer de sucesso. Perguntas como: quando eu vou abrir as inscrições para a próxima turma? Se ele funciona para mim ou não? Quanto vai custar? Bom, você vai ter a oportunidade de saber se ele funciona para você ou não, bem explicado no próximo vídeo. Sobre a próxima turma, eu vou abrir as inscrições na próxima segunda-feira. As alunas da minha última turma já estão atendendo e desenvolvendo projetos para os seus primeiros clientes, como a Eliane ou como a Adriana, que iniciaram apenas fazendo para a família e hoje elas já recebem pedidos de pessoas de fora interessadas nos seus bolos. Isso é muito gratificante. Meu nome é Adriana, moro numa cidade do interior do Ceará chamada Milagre. Eu conheci a Pri no Facebook e quando eu vi uma postagem que ela tinha feito, eu entrei na página dela e me surpreendi, porque ela tinha feito uma live e nessa live ela falava a respeito da valorização de cada uma como boleira, né? E eu ali foi a cereja do bolo, como diz a Pri. E hoje, gente, eu me sinto muito mais segura para fazer bolo. Hoje eu pego encomendas para fora. Hoje, viver de cake faz parte da minha vida, né? Faz parte da renda da minha família e me ajuda muito, viu? E como diz, né, a Pri Pereira, vamos viver de cake. Deixa eu te alertar uma coisa sobre as inscrições. Depois você não vai dizer que eu não te avisei, tá? As inscrições, elas só acontecem algumas vezes por ano, ficam abertas por um período de tempo limitado e as vagas também são limitadíssimas. Da última vez que eu abri as inscrições, eu tinha programado ficar abertas por 7 dias. Mas aí a turma lotou e eu tive que fechar as inscrições com 5 dias. Desde então, centenas de pessoas vêm se cadastrando na minha lista VIP de espera, aguardando a abertura dessa nova turma. As vagas são limitadíssimas e um dos pilares que eu prezo muito é a qualidade. Dessa eu não abro mão de jeito nenhum.
E sobre o valor, eu posso te adiantar que o valor vai ser justo. Afinal, eu tenho dedicação total às alunas e estou completamente comprometida com os resultados. Mas sabe o que é melhor? Com a sua primeira encomenda, colocando o que você aprendeu aqui na Semana Viver de Cakes, você já tira o valor do curso e ainda vai sobrar um dinheiro para você comprar de pasta americana. Se você está preparada para subir mais um degrau, o curso Viver de Cakes é para você e vai acelerar ainda mais essa jornada. E tudo que comentamos aqui vai estar disponível para você de uma forma mais profunda. E você terá a oportunidade de ser um especialista em trabalhos com pasta americana e uma cake designer de sucesso. O Viver de Cakes, ele é a técnica, o passo a passo, que pode levar uma pessoa do zero em conhecimentos de bolos decorados a se tornar uma cake designer de sucesso, assim como eu. Além de todo o conteúdo que você viu aqui de forma detalhada, você vai descobrir como viver de cakes verdadeiramente. E quando eu digo verdadeiramente, eu quero dizer perder o medo da pasta americana, conquistar o reconhecimento do seu cliente e ser valorizada, receber elogios pelo seu trabalho, até de pessoas que você nem conhece, poder ficar perto das pessoas que você ama, conseguir aumentar o seu faturamento sem ter que aumentar sua produção, realizar seus sonhos, trabalhar com o que ama. No Viver de Cakes, você vai descobrir que é possível fazer trabalhos incríveis usando técnicas atuais e modernas, até mesmo para quem está iniciando a sua jornada. Você terá acesso a bolos incrivelmente lindos com a decoração passo a passo e com técnicas que podem ser facilmente adaptadas a vários projetos. Você vai aprender técnicas com aquele efeito uau de encantamento do cliente, porém muito simples de aplicar, e você vai ter o seu trabalho reconhecido e valorizado. Eu sei que você deve estar achando que eu não estou falando sério, mas eu estou falando super sério. Eu trago o método, a técnica que eu uso para ter um acabamento impecável, que me fez ter a agenda lotada a chegar ao ponto de recusar pedidos. E muito mais. Perca o medo de transportar os bolos decorados. Aprenda de uma vez por todas a estruturar bolos que vão suportar o transporte nas nossas estradas cheias de buracos e lombadas, e tenha uma entrega mais tranquila e segura. Precificação, dicas de como divulgar da forma correta o seu trabalho, minhas receitas testadas e aprovadas pelos meus clientes. Chega de ficar gastando tempo e dinheiro em receitas que não dão certo. Fica horas e horas garimpando, procurando a receita perfeita em grupos de confeitaria no Facebook. Além de todas essas coisas maravilhosas que eu falei aqui, tem muito mais. Me responde isso. Quanto vale o reconhecimento e a valorização do seu cliente? Receber elogios de pessoas que você nem conhece pelo seu trabalho. Trabalhar com o que você ama. Trabalhar perto da sua família. Quanto vale perder o medo da pasta americana? Essa é uma jornada totalmente possível. Eu já passei por ela. Se você está pronta e comprometida em transformar metas, sonhos em realização profissional e pessoal, o Viver de Cakes é para você. E aqui no Viver de Cakes você vai entrar em uma verdadeira comunidade onde pessoas, assim como você, também estão comprometidas e verdadeiramente interessadas em evoluírem, crescerem profissionalmente e se tornarem cake designers de sucesso. E o meu maior interesse é gerar resultado. E eu sei que cada pessoa tem seu tempo. Umas são mais rápidas, outras não. E aqui você vai conseguir fazer tudo no seu ritmo. Agora a escolha é sua. O que você vai fazer com tudo que eu te contei aqui? Se você vai escolher viver de cakes ou você vai escolher um caminho que não te leva a lugar nenhum e permanecer aí onde você está. Talvez você esteja se perguntando: Pri, tá ficando doida dizendo que eu posso viver de cakes? E eu te respondo: sim, isso é real. Eu passei por isso e eu sei que você também pode. É simplesmente trabalhar com o que você ama, aí da sua cozinha, perto da sua família e ainda ganhar dinheiro com isso. Outra dúvida que talvez você esteja se perguntando agora é: será que o viver de cakes é para mim? Sabe, quando eu pedi demissão lá atrás, em 2015, essa era uma decisão que só eu podia tomar por mim. Quando eu decidi viver de cakes,
Esse era um caminho que só eu podia fazer. O resultado dependia única e exclusivamente de mim. Eu te mostro o caminho, te dou a mão, te ajudo com o primeiro passo, caminho junto com você, mas você vai ter que caminhar com suas próprias pernas e quando você vencer, o mérito será todo seu. E talvez também surja a questão do tempo. Você pode pensar, Pri, eu não tenho tempo. Aí eu te respondo, ninguém tem tempo sobrando na vida. A grande questão é, o que é prioridade para você? Eu te convido a olhar agora para os grandes roubadores de tempo na nossa vida. Netflix, WhatsApp, Facebook, o próprio Instagram, novela, quem nunca, né? O curso Viver de Cakes ele é 100% online, fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue fazer do conforto da sua casa ou de onde você estiver, ver e rever quantas vezes você achar necessário. Ele foi desenhado para isso. Então me diz, o que é prioridade para você? Assistir a novela? Ficar olhando vídeos de gatinhos fofos no YouTube? Ou se desenvolver profissionalmente e agarrar essa oportunidade que pode trazer renda e liberdade? E tudo isso que eu te falei até agora tem uma garantia e no próximo vídeo eu vou te explicar bem melhor como ela funciona. Outra questão que eu recebo muito é: Pri, eu não quero vender, eu só quero fazer e aprender a fazer bolos para presentear a minha família e os meus amigos e não ter custo encomendando um bolo decorado. Funciona para mim? Sim, funciona para você. Eu tenho alunas que tiveram essa brilhante ideia de fazer o curso para aprender a fazer seus bolos lindamente decorados e hoje fazem para sua família e economizam uma grana com isso. Agora eu preciso te alertar uma coisa muito importante. É muito provável que mesmo que você só queira fazer para sua família, para decorar suas festas ou presentear seus amigos, que você comece a receber encomendas das outras pessoas que vão ver os seus bolos e desejá-los, como é o caso da minha aluna Eliane. Meu nome é Eliane Rodrigues, sou de Betim, Minas Gerais, sou técnica de enfermagem. Eu conheci a Pri pesquisando no Facebook, achei lá um curso online, assisti a live dela, me interessei. Eu ia fazer um bolo para minha filha, mas estava achando muito caro. Aí pesquisei, fiz o curso, paguei de 12 vezes. E é muito interessante os cursos dela, porque ela manda as aulas ao vivo, manda receita, manda como transportar o bolo. É muito interessante o curso dela. Eu ainda não tenho muita prática, mas eu vou pegar a prática ainda. Mandei uns bolos para ela, a gente vê que tá meio tortinho. Tô fazendo já bolo pra família já. E ela sempre porque uma vez eu precisei dela, ela tarde da noite, ela prontificou em me ajudar. Desculpa que saiu tudo errado, ela me ajudou. Então assim, eu super indico o curso. Ela é muito boa, é muito interessante o curso. Manda umas likes pra gente entrar, conseguir. Ele faz de tudo pra gente conseguir. Então é muito bom, eu indico demais. Um beijo. O que mais me motiva é ver esses casos de transformação acontecerem. Você não tem ideia de como essa semana está sendo importante para minha jornada também. Por favor, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu vou fazer o possível para ler e responder todos que eu conseguir. Eu estou muito feliz com essa primeira semana Viver de Cakes e eu espero que tenha te motivado, te inspirado a iniciar o seu negócio de bolos aí da sua cozinha. Não esquece de compartilhar. Os 2 primeiros vídeos tiveram um número gigante de compartilhamento. Isso porque as pessoas elas conseguem entender que com eles elas podem ajudar outras pessoas a também terem essa transformação. Então me ajuda a espalhar essa mensagem e a levar essa esperança real que é possível viver de cakes para mais e mais pessoas. Então, marca o nome de alguém aqui no comentário. Marca todos que você ama. A mãe de uma amiga, a sua mãe, a amiga, a tia. Não deixa ninguém de fora. Vamos fazer uma verdadeira corrente com isso. Bora viver de cakes. Até a próxima. Um cheiro da Pri. Olá meninas, meu nome é Patrícia, eu sou aqui do Rio de Janeiro.
Conheci o trabalho da Priscila através de uma colega de trabalho, o nome dela é Renata, ela que me apresentou a Priscila. Então, assim, eu já faço bolo há um tempo e gostei muito da metodologia da Priscila. Ela me motiva pela sua simplicidade de passar suas receitas, de passar o seu trabalho. Você vê que o intuito dela é de ajudar, o intuito dela é de somatizar e nos dar a possibilidade de investir num futuro melhor. Hoje trabalhar com bolo, trabalhar com cakes não é novidade, não é muita novidade, mas porém todavia é algo que vai fazer a diferença no futuro da gente. Se você quer persistir nesse teu sonho, hoje eu trabalho ainda, mas o meu sonho é ter meu próprio espaço, meu ateliê. Então, se você precisa de uma motivação para ir adiante, para realizar os seus sonhos, eu vejo a Priscila como uma pessoa que te dá esses sonhos. Ela passa toda a experiência que ela tem com muita simplicidade. As lives dela, o trabalho dela é muito simples, passa com muito detalhe e isso nos motiva, nos faz acreditar no futuro melhor. Pri, eu só tenho que te desejar toda a sorte do mundo. Continue sendo essa pessoa sincera, essa pessoa boa, de coração que você tem. Um coração grande, um coração onde cabe cada uma de nós. Hoje meu trabalho é esse aqui para ela. Esse bolo eu dedico para você, Pri, porque é a maneira que eu tenho de agradecer o que você tem passado pra gente, que você nos ensinou. Boa sorte para você, sucesso e até um futuro próximo. Eu queria muito conhecê-la pessoalmente. Um beijo, fica com Deus e sucesso. Olá, sou Marta Santos, moro em Camaragibe, região metropolitana do Recife, sou aluna do Viver de Cakes. O curso Viver de Cakes para mim foi o melhor investimento que eu já fiz em todo esse tempo. O curso, ele é maravilhoso, você não perde nada, você não está pagando, você está investido naquilo que você acredita, no seu sonho, no que você pretende, nas suas expectativas futuras. Super indico, porque não só apenas pelo curso, mas pela pessoa em si, que é a nossa professora Pri, que ensina o curso maravilhoso. E isso para mim foi muito importante e é importante para quem necessita fazer esse curso. Acha que deve trabalhar com faixa americana. Ele veio no momento que eu penso no momento em desistir do meu trabalho. E quando eu conheci a pessoa da Pri, isso me encheu os olhos pela humildade, está sempre disponível a ajudar, está disponível em questão de horários para estar ali atenta, nos ajudando. E o Viver de Cakes, ele é um curso que... Vou chorar. O curso Viver de Cakes, ele trouxe para mim uma visão daquilo que eu necessitava. Porque quando eu não acreditei mais em mim, a Pri apareceu para me dar esperança, me dar expectativas naquilo que eu sonho, um dia viver de cakes.